Situação. Tá, bom, obrigado, Rafael. Boa noite a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, saudá-los calorosamente aqui no nosso curso, nos nossos cursos de filosofia, de licenciatura e bacharelado. Quero parabenizá-los pelo ingresso. Bom, eu sou o coordenador de graduação do curso de filosofia, então provavelmente a gente vai se falar bastante ao longo dos primeiros anos, ao menos de vocês aqui com a gente. Eu inclusive já falei com alguns de vocês, eu estou vendo pelo nome, eu já falei com alguns de vocês por e-mail para resolver algumas questões daqueles que estão migrando de outros cursos ou que tinham dúvidas relativas à nossa graduação, aos dois cursos da nossa graduação. E fico aqui à disposição de vocês. Eu acho que hoje é muito importante, né, essa conversa que a gente vai ter, e eu agradeço demais, né, a presença do Gerson, da Priscila e, sobretudo, do Rafael, que vai apresentar para vocês mais detidamente as questões principais que vocês vão ter que lidar para administrar devidamente o curso de vocês, mas eu acho que é fundamental essa oportunidade de a gente ter uma conversa prévia, né, porque, como vocês vão perceber, o curso de filosofia ele tem uma especificidade que ele confere bastante liberdade para os alunos, para montarem os seus cursos. É um curso que, obviamente, tem as suas etapas, tem os seus pré-requisitos, mas é um curso que, comparativamente, é muito menos amarrado do que a maior parte dos cursos da universidade. Então, é muito importante, né, que vocês saibam das diversas trajetórias que vocês podem cumprir, podem fazer, e também das condicionantes, de algumas das condicionantes que ainda assim a gente tem, né? E, sobretudo, nesse momento de extrema peculiaridade que a gente está atravessando, que é o ensino emergencial remoto. Então, o Rafael preparou uma exposição de slides para vocês, acho que bastante cuidadosa, bastante pormenorizada, para que vocês também possam se apropriar de como está sendo a dinâmica das nossas atividades aqui na filosofia nesse período, tá bom? Então era isso, queria só saudá-los muito brevemente e acho que a gente vai ter diversas oportunidades para continuar essa conversa depois. E, eventualmente, claro, eu vou continuar aqui também, porque além dessa exposição, né, aliás, né, além das nossas saudações de todos aqui, vai ter também a presença de dois representantes do Centro Acadêmico de Filosofia, o Santiago e a Desirê, que estão aqui com a gente, e aos quais eu também agradeço. E a gente vai também ficar por um plantão de dúvidas, né, para que a gente possa já tentar sanar aí as primeiras indagações de vocês sobre o funcionamento dos nossos cursos. É isso, gente. Obrigado, Ricardo. Bom, então, para explicar para os bichos, né, quem sou eu sou substituto do Ricardo, né, sou coordenador substituto, trabalho com ele na comissão de graduação na Congrade. Eu gosto de pensar que eu sou o braço direito dele, talvez não seja o direito, mas eu acho que um braço, uma perna, pelo menos eu sou. E eu também gostaria de agradecer a presença dos professores Gerson e Priscila, que vieram aqui, né, em nome dos demais colegas do Departamento de Filosofia, os demais docentes, saudar vocês, né, e explicar o seguinte, né, já com relação à estrutura, né, a estrutura administrativa sob a qual funciona o curso de filosofia tem, sobretudo, duas instâncias administrativas que interferem mais diretamente no nosso curso, que são a comissão de graduação, a Congrade, e o departamento de filosofia, né? A Congrade é a instância que é responsável pela administração do curso, né?
E o departamento ele é uma instância a qual estão vinculados os docentes, né? Então, os docentes estão vinculados a um departamento, todo docente na URGS está vinculado a um departamento, todo aluno da URGS está vinculado a um curso, né? São duas instâncias que na verdade, que não se sobrepõem, ainda que atuem em esferas similares, né? O que mais? Bem, nós temos uma exposição relativamente longa, né, porque nós temos primeiro, nós temos um conjunto de orientações sobre as matrículas, que são de praxe, são importantes para as matrículas em qualquer semestre, né, mas nós temos também um conjunto de orientações que dizem respeito a essa realidade alternativa na qual nós entramos no ano passado, da qual nós nunca mais saímos, que é o ensino remoto, né? E que contém uma série de especificidades das quais eu vou ter que tratar também, né? Então nós temos uma exposição relativamente longa. Em vista, inclusive, do tamanho da exposição, eu combinei com o professor Ricardo que nós íamos fazer o seguinte: nós íamos primeiro passar a palavra aos veteranos e vocês, e depois que eles fizerem, né, a apresentação deles, a mensagem deles, nós vamos começar a falar dos nossos assuntos, né? Eu queria dizer que eu considero muito importante esse contato com os veteranos, porque tem algo que a gente às vezes negligencia no curso, mas que pode ser realmente, né, uma linha vital, né, para quem está no curso, que é o contato com os demais colegas, né? É muito importante criar redes entre os colegas, é algo que, aliás, esse é um conselho que vale para nós em toda a carreira, né, quer dizer, não só quando você é estudante, mas depois quando você é professor, pesquisador, etc. É muito importante criar grupos, criar vínculos com outras pessoas que vão trabalhar com você, porque o nosso trabalho ele tende a ser, né, quer dizer, a gente tende a entrar num modo de trabalho isolado que pode ser muito, muito ruim por várias razões, né? Então, criar redes com as pessoas que trabalham conosco é muito saudável, muito bom, e por isso esse contato com os veteranos é muito positivo, né? Então, a Desirê e o Santiago generosamente aceitaram o nosso convite de fazer essa mensagem a vocês, em nome dos veteranos e do Centro Acadêmico do CADAF. Desde Santiago, vocês querem então, não sei como é que vocês se organizaram para fazer a exposição de vocês querem então começar? Deixa eu ver, eu não sei se eu vou conseguir manter minha câmera ligada, porque eu tô com a internet meio ruim aqui, deixa eu tentar. Tchanã, vocês estão me vendo? Não, esse rostinho lindo. Meu Deus, estão perdendo essa beleza. Tá, foi. Beleza, bem-vinda, Deise. Então, ok, a palavra está com vocês. Tá, tudo bom, pessoais, como diz a professora Priscila. Eu sou a Desirê, eu tô entre o 3º, 7º e 8º semestre de filosofia. Faço licenciatura, faço parte da residência pedagógica, que vocês vão descobrir ao decorrer do curso. Já fiz parte do PIBID, que também vocês vão descobrir ao decorrer do curso. Enfim, eu vivo o mundo da URGS, depois nós falamos sobre isso. E faço parte do Centro Acadêmico de Filosofia, que é conhecido como CADAF, esse é o nome mesmo, é estranho, mas é nosso. A gente tem uma festa chamada Cadafilia, obviamente que na pandemia não tá rolando, mas é bem interessante, onde a gente bebe e debate, uma loucura. Bom, Centro Acadêmico de Filosofia, eu botei o link do WhatsApp. Se alguém não tiver WhatsApp e quiser manter contato de alguma forma, Sandy, tu pode ver o e-mail do CADAF, por favor, botar aí, caso o pessoal queira falar alguma coisa. E o Centro Acadêmico de Filosofia, a gente se reúne, faz proposta, conversa com os professores e com a Congrade com relação a algumas demandas que a gente possa ter, por exemplo, trazer palestrante, propor seminário, algumas questões com algum professor que ou passa muito trabalho, ou passa pouco trabalho, ou a gente não se deu muito bem, quer trocar de turno.
tudo a gente resolve. E atualmente a gente não tem uma gestão, a gente se autodeclarou autogestão na pandemia porque não tinha gestão e a gente tinha algumas demandas. Então, dentro desse grupo do WhatsApp, a gente faz as propostas, as pessoas trazem a demanda e a gente leva para a Congrade. O Zili, coitado, sofreu agora com o negócio da matrícula, porque eu estava perdida no semestre, eu não sabia o que é matricular. Aí eu mandei, Sor, me dá uma luz acadêmica. Aí ele me ajudou ali. E é isso. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, entrem no grupo. Se conhece outros bichos, pode mandar esse link para eles. Porque esse semestre a gente não procurou os bichos. A gente tá botando os bichos a procurar os bichos. Porque ninguém se animou. Esse ano tá diferente em tudo. Mas a gente é legal. Inclusive, quem tá entrando no grupo já sabe que após essa reunião vai ter um de frente com a veterana, onde eu faço perguntas pessoais e profissionais para você. Exatamente, você mesmo, bicho, que está chegando agora. Agora eu passo a palavra para o Santi, que está desse lado. Ah, não, está desse lado para mim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Santiago, eu estou no último semestre de Filosofia, do bacharelado, e basicamente é isso que a Deise falou, assim, o CADAF ele não tem uma gestão oficial desde 2019, aí começou a pandemia e para ter eleição muito mais complicado fazer eleição virtual, mas a gente continua se organizando, né, nessa autogestão, a gente se ajuda, qualquer dúvida sobre disciplinas a gente coloca ali, no possível a gente entra em contato com os professores ou resolve entre a gente. A Priscila também, a gente conversa bastante com ela, com algumas dúvidas, e o objetivo é ajudar vocês, assim, manter um contato, né, porque às vezes os estudantes da filosofia ficam muito distantes e acaba sendo mais difícil de ainda mais agora, né? Ensino à distância, então aumenta ainda mais a dificuldade de comunicação, assim. Então a Deise já colocou ali o grupo, né? Então vocês podem entrar, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, podem perguntar para a gente, que a gente fala com vocês por ali, tá bom? Então sejam bem-vindos. Agora a palavra passa para a Priscila? Isso, essa é a ideia, né? Se vocês terminaram, quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Então tá. Muito obrigado a vocês dois, né? Desirê e Santiago sempre muito presentes nas atividades com os alunos, com os discentes, né? E isso é sempre uma baita mão, uma baita ajuda para nós e para os alunos todos, né? Então, Priscila, tu querias falar sobre janelas, né? Sim. Oi, pessoais. Então, essa ideia de pessoais é sempre comigo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero falar também, fazer uma propaganda e, ao mesmo tempo, um convite, que eu não sei se rolou entre vocês, se vocês já viram. Então, a propaganda do nosso canal, do Janelas, no YouTube, que é uma proposta de extensão que a gente tem. Então, aqui, né, na universidade a gente tem as atividades de pesquisa, de ensino e de extensão, que significa sair para fora da universidade de alguma maneira, né? E através desse canal aí do Janelas Filosóficas, que é um projeto que a gente montou, e quando eu falo a gente, é com vocês, na verdade, né? Mas vocês veteranos, não vocês agora, vocês. Vocês vão ver que a identidade pessoal é um problema, né, no curso, então vocês não são vocês também. Mas a gente montou, então, com um grupo de professores e professoras do departamento e estudantes da graduação. Então, a Desirê, o Santiago, que estão aqui hoje, fizeram parte, né, de 2 edições que a gente já fez do Janelas Filosóficas, que é o quê? Um conjunto de sessões ao vivo, né, de lives, então, em que a gente traz convidados, traz pessoas para fazer um bate-papo sobre os mais diversos assuntos. O que eu quero fazer de convite? Convidar vocês para fazer parte da equipe do Janelas, da equipe de organização e de execução do Janelas. Eu vou colocar aqui o meu e-mail.
para vocês me escreverem, tá? Se tiverem interesse em saber um pouco mais, aí eu explico direitinho. Tenho um e-mail mais ou menos pronto assim para também esclarecer algumas dúvidas iniciais. Tá? Mas é um negócio que seria muito bacana se vocês pudessem participar. A gente já teve cerca de 20 estudantes atuando, então pode vir bastante gente, não tem problema. A gente tem o nosso grupinho de WhatsApp, que a gente se comunica, e vai organizando as coisas, e aí eu posso explicar melhor para vocês. Tá bom? Era isso. Obrigada. Obrigado, Priscila. Gerson, você quer falar alguma coisa para além de que você já disse? Rapidamente, Rafael. Na verdade, como eu havia falado, eu passei aqui apenas para cumprimentar os recém-chegados no curso, dar as boas-vindas a eles, parabéns pela aprovação, né, e desejar boa sorte nessa nova jornada que se avizinha, e igualmente agradecer a você, Rafael, e a você, Ricardo, e a você, Priscila, pela atenção que vocês têm dado particularmente aos nossos estudantes. E dito isso, então eu me silencio e acompanho agora a apresentação de vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Ok, obrigado. Então vamos botar a mão à massa. Uma coisa, pessoal, tem uma flechinha aqui na apresentação, eu estou indicando com um pontinho vermelho. Isso significa, se você clicar nessa seta, você pode baixar, fazer um download da apresentação, né? Pode ser útil para vocês, ok? Muito bem. A apresentação, ok, ela tem essa estrutura aqui, né? São 4 partes de tamanhos desiguais. Eu vou começar com uma apresentação de 2 cursos, para que vocês tenham uma ideia da estrutura que eles têm, de algumas diferenças que há entre um e outro, que vocês conheçam um pouco do vocabulário curricular, digamos assim, né, nas normas básicas. Em segundo lugar, há um conjunto de orientações, para orientações acadêmicas, orientações para o planejamento de vocês ao longo do curso. Em terceiro lugar, observações sobre as peculiaridades do ensino remoto emergencial, né? E, finalmente, um conjunto de contatos que são importantes que vocês tenham. Okay? Ao final de cada etapa dessas, eu vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem, vocês podem ir botando as perguntas e postando as perguntas no chat. O professor Ricardo vai me ajudar a administrar essas perguntas, caso, né, eu deixe escapar alguma. A apresentação do curso, então, ou dos cursos. Os cursos têm uma diferença de carga horária significativa. A licenciatura tem 3.240 horas, o bacharelado 2.400. E essa diferença se deve fundamentalmente à carga horária bastante significativa que a licenciatura tem com relação ao preparo para a atuação em sala de aula, né, digamos assim. Há um bom conjunto de disciplinas que, para além dos estágios, dos 3 estágios que são ofertados pela Faculdade de Educação, há um certo conjunto de disciplinas da Faculdade de Educação que tem que ser cumpridas, né, tem que ser cursadas, e há um conjunto de disciplinas específicas para o ensino que são ofertadas pelo próprio Departamento de Filosofia, né, e todo esse conjunto cria, né, aumenta cria esse aumento de carga horária significativo em relação ao bacharelado. As disciplinas especificamente filosóficas, né, aquelas de formação filosófica não voltada para o ensino, não voltada para a sala de aula, elas são fundamentalmente as mesmas, são compartilhadas entre o bacharelado e a licenciatura. Inclusive, isso significa que, independentemente do turno do seu curso, quer dizer, independentemente de você ser da licenciatura, que é um curso noturno, ou do bacharelado, que é um curso de período integral, né, você pode fazer a sua matrícula nessas disciplinas compartilhadas entre o bacharelado e a licenciatura no turno inverso, né, quer dizer,
mesmo que você seja da licenciatura, se você tiver tempo livre durante o período diurno, você pode fazer a matrícula nessa disciplina dos núcleos comuns, né, no horário vespertino, né, e vice-versa. Se você é do bacharelado, você pode fazer no horário noturno, né, das disciplinas compartilhadas. Bem, o curso ele é estruturado em etapas. Cada etapa é basicamente um semestre letivo. Né? Então, essa carga horária toda da licenciatura faz de modo que a licenciatura tenha um ano a mais do que o bacharelado com relação às etapas regulares. Né? Então, são 10 etapas na licenciatura e 8 etapas no bacharelado. Né? Cada etapa um semestre, portanto. A propósito, eu esqueci de mencionar uma coisa, né? Eu estava falando das diferenças entre licenciatura e bacharelado, eu mencionei o que há de específico na licenciatura. Tem algo importante com relação ao que é específico no bacharelado, que é o trabalho de conclusão de curso. Tá? A licenciatura tem um trabalho de conclusão de curso, mas ele está integrado no último estágio docência. Tá? O bacharelado tem uma atividade de ensino específica, que se chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, e tem uma disciplina que é preparatória ao TCC, uma disciplina que é ofertada, via de regra, na etapa 7, né? Ela está inserida na etapa 7 do curso. O TCC, gente, ele tem 3 modalidades atualmente, ele ocorre em 3 modalidades. A modalidade monográfica, né? Quer dizer, tem a monografia, que é o TCC clássico, no qual você formula uma pergunta filosófica, que pode ser formulada em termos estritamente filosóficos, ou pode ser formulada em termos filosóficos históricos, né? Como, por exemplo, quero saber em Kant, como Kant compreende tal ou qual coisa, e assim por diante. E ao longo do percurso do TCC, então, na monografia, você tem que explicar, né, você tem que responder essa pergunta. Há uma segunda modalidade, que é a revisão bibliográfica, que é semelhante à primeira, mas é um pouco mais livre, digamos assim, na medida em que você não tem que responder propriamente uma pergunta, você faz basicamente um estudo da literatura sobre um tema, sobre um autor, né, você tem que delimitar o assunto do qual você está tratando, e você faz uma discussão sobre a literatura sem estar obrigado a formular e responder uma pergunta específica. Né? Você só tem que delimitar o tema em termos mais gerais. E, finalmente, uma terceira modalidade, né, que a gente introduziu recentemente, que é o evento de extensão, que aí sim, né, abre bastante o leque dos tipos de atividades, né, que você pode fazer no TCC do bacharelado. Né. Ainda é uma modalidade nova, a gente está tendo os primeiros trabalhos nessa modalidade agora, e uma novidade que existe, né, no curso. Claro que vocês que estão ingressando agora, né, ainda tem um bom percurso à frente, antes de começar a se preocupar propriamente com o bacharelado, mas evidentemente é bom saber desde já como ele existe e como é que ele funciona. Pessoal, o prazo máximo de integralização do curso corresponde ao dobro das etapas regulares. Tá? Então isso significa, veja, a licenciatura tem 10 etapas, isso significa que você tem regularmente 10 anos para cumprir essas 10 etapas, tá? Para cumprir os conteúdos curriculares, né, que estão distribuídos nessas 10 etapas. Né? E no caso do bacharelado, então você tem 8 anos. Isso significa que, que você não pode, em princípio, eu vou explicar esse em princípio um pouco mais tarde, mas você não pode exceder esse prazo, né, para terminar o curso, senão você é jubilado, né, você é desligado do curso. Né, então tenha em mente esse prazo máximo, sobretudo aqueles dentre vocês que não vão poder fazer o curso dentro da seriação sugerida, né, que é a seriação do curso tal como ele está organizado nessas diferentes etapas, né, por exemplo, fazer todas as disciplinas da primeira etapa, depois todas as disciplinas da segunda e assim por diante. Tá? Por várias razões, muitos alunos não seguem o curso nessa ordem recomendada, então é sempre importante ter em mente
esses prazos máximos de integralização. Okay? As diferentes atividades de ensino, elas são medidas em créditos regularmente, né? Nem todas, mas a maior parte delas é medida em créditos. Um crédito corresponde a 15 horas de uma atividade de ensino. Tá? Então, as nossas disciplinas, a maior parte delas tem 6 créditos. Isso significa que a carga horária total da disciplina ao longo do semestre corresponde a 90 horas, né? Cada crédito correspondendo, então, a 15 horas. Nós temos 3 tipos de créditos, os obrigatórios, os eletivos e os complementares. Os obrigatórios incluem um tipo diferente de crédito obrigatório, que é o crédito alternativo, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Esse tipo de crédito não existe mais no bacharelado, ele ainda existe na licenciatura. Tá? Já vou falar em breve. Bom, o crédito obrigatório é aquele que é das disciplinas obrigatórias, né? Aquelas disciplinas que você não pode deixar de fazer. Tá? Os créditos eletivos, eles são os créditos que estão associados às disciplinas eletivas. A gente tem uma pauta extensa de disciplinas eletivas, algumas são ofertadas pelo Departamento de Filosofia e muitas outras por outros departamentos, né? Departamentos, por exemplo, do Instituto de Física, muitas disciplinas do Instituto de Letras, né? Muitas disciplinas da Faculdade de Educação e assim por diante. Né? São disciplinas que você pode fazer ou não, né? Mas há um conjunto de créditos eletivos mínimos que você tem que cumprir para estar apto à colação de grau, né? Quer dizer, para estar apto a obter o diploma do curso. E, finalmente, há um terceiro conjunto de créditos, que são os créditos complementares. Esses créditos, a ideia, né, a concepção deles, basicamente, dar uma certa liberdade para o aluno, quer dizer, permitir que o aluno planeje o seu percurso curricular para além dos limites que a concepção do curso propriamente estabelece, né? Então, por exemplo, atividades de extensão, elas podem ser convertidas em créditos complementares. Essa atividade que a Priscila está promovendo, se você, por exemplo, você participa da equipe executora, né, isso pode ser depois convertido em créditos complementares. Se você assiste essas atividades, você pode também, né, desde que você tenha uma certificação que conste carga horária, né, você pode converter atividades de extensão, né, nas quais você participa como aluno, como ouvinte, você pode converter em créditos complementares também. Né? E, finalmente, um modo, bom, por exemplo, iniciação científica, essas coisas que a Desirê comentou antes, participação desses programas como o PIBID, residência pedagógica, todas essas coisas podem ser convertidas em créditos complementares, desde que você solicite isso. Tá? Porque o crédito complementar ele não é integralizado automaticamente. Você tem que abrir um processo, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Você tem que abrir um processo solicitando isso, né? Pedindo que a comissão de graduação examine essas atividades que você está pedindo que sejam computadas como créditos complementares e em caso de deferência do pedido, né, converta esses créditos, quer dizer, ou registre essa carga horária como créditos complementares. Há um outro modo de obter créditos complementares, que é por meio dos créditos eletivos sobrantes. Então, quando você fez para além daquilo que o seu curso, o seu currículo exige como créditos eletivos, a sobra desses créditos você pode converter em complementares. Isso você pode fazer pelo portal do aluno diretamente. Na verdade, esse é o jeito mais fácil de obter créditos complementares, na medida em que a legislação da URGS exige uma carga horária grande das outras atividades para completar
um crédito. Então, eu tinha dito que, via de regra, 15 horas de uma atividade de ensino equivale a um crédito. Isso acontece quando a gente está falando de atividade de ensino. Tá? Para os créditos complementares, se você participa de, por exemplo, de atividades de extensão meramente como ouvinte, né, como aluno, digamos assim, você precisa de 60 horas para obter um crédito. Tá? Isso torna bastante difícil conseguir complementar toda essa carga horária. É por isso que, ao fim e ao cabo, o jeito mais fácil de obter uma carga horária, né, de integralizar a maior parte desses créditos complementares que você tem que cumprir, é por meio de disciplinas eletivas excedentes, que você então converte para complementares, como eu falei, pelo portal do aluno diretamente. Uma observação importante é que você precisa de 2 tipos de créditos complementares. Tá? Então, você não pode fazer obter todos os créditos que o curso exige, só convertendo créditos eletivos excedentes. Pelo menos um crédito vai ter que ser de outra natureza, por exemplo, participação em cursos de extensão, apresentação de palestras. Então, por exemplo, você participa ou apresentação de trabalhos, né? Você se inscreve num salão de ensino, por exemplo, num salão de ensino ou pesquisa e apresenta um trabalho, você faz jus, então, a um crédito. Né? A Priscila já está, né, aproveitando para exatamente, né, para lembrar que a atividade, né, que ela está promovendo já é um bom modo de obter essa carga horária. Né? Começar a se preocupar com ela. Exatamente. Ok. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui o link, tá, da pauta de cursos da URGS. Tá? Não precisaria dar o link, eu poderia dar o caminho, né? Você entra no site da URGS, procura ensino, graduação, e lá você tem, então, essa aba cursos, que vai ter todos os currículos dos cursos de graduação da URGS. Né? Lá você tem, evidentemente, né, os currículos da filosofia, que permite que você, então, por exemplo, que você visualize quais são as diferentes atividades de ensino que estão organizadas nas diferentes etapas do curso. Né? Mas uma informação que você tem lá é isso aqui, ó, né? Que é a distribuição da carga horária total do curso nos diferentes tipos de créditos. Então, por exemplo, bacharelado, 84 créditos obrigatórios, licenciatura 184, como eu falei, né, ela tem uma carga de ensino obrigatória, né, que é bastante extensa. Em compensação, o bacharelado tem um número de eletivos muito maiores, 54 em oposição a 18 da licenciatura, e os 2 cursos têm 14 créditos complementares, né, a exigência de 14 créditos complementares. O bacharelado tem esses tais 8 créditos convertidos, que é uma coisa esquisita, porque, em princípio, o trabalho de conclusão de curso não conta créditos. No entanto, eles contam depois como créditos convertidos. Quer dizer, na soma total dos créditos do curso, 160, a carga horária do trabalho de conclusão está computada. Então, ela é uma atividade que não tem crédito, no entanto, na soma total dos créditos, ela conta crédito. Tá? Quer dizer, ela equivale a 8 créditos. Né? É uma excentricidade, né, do modo como a carga horária das diferentes atividades de ensino é computada. Bom, eu tinha dito a vocês que dentro dos créditos obrigatórios existe um tipo de crédito que é o chamado crédito alternativo. Esse tipo de crédito não existe no currículo do bacharelado, mas existe no da licenciatura. Se vocês entrarem no currículo do curso da licenciatura, vocês vão encontrar na etapa 7 o que a gente chama de um grupo de alternativas e depois na etapa 9 um segundo grupo de alternativas. O que significa isso? Então, na etapa 7, o grupo de alternativas conta 8 créditos. Isso aqui, ó, gente, eu botei aqui a título de exemplo, né?
todas as disciplinas do grupo de alternativas da etapa 7. Isso significa, pessoal, que vocês têm que cumprir 8 créditos dentre essas disciplinas aqui. Vocês podem escolher quais dessas disciplinas, são todas essas disciplinas são todas disciplinas de 2 créditos, né? Então vocês têm que fazer 4 dessas disciplinas, mas elas são alternativas porque você pode escolher entre elas quais delas você quer cursar, tá? Você tem que cumprir, então, 8 créditos desse conjunto de disciplinas. Depois há um outro grupo de alternativas do mesmo tipo, lá na etapa 9, é um grupo de alternativas daí de 6 créditos, tá? Você tem a exigência um pouco menor de número de créditos. São 2 grupos de alternativas que são ofertadas, todas elas pela Faculdade de Educação. Novamente, eu coloquei de novo aqui o endereço do currículo da URGS, né, do currículo da filosofia da URGS, onde você pode consultar, então, a ordenação do currículo e ver, por exemplo, quais são as alternativas de cada uma, as disciplinas alternativas de cada um desses 2 grupos de alternativas. A URGS trabalha com conceitos, tá? O histórico de vocês ele vai contar depois, ele vai registrar conceitos, não notas numéricas, tá? Então, há 3 conceitos de aprovação, A, B e C, que correspondem respectivamente a ótimo, bom e regular, e há 2 conceitos de reprovação, o D, né, desempenho acadêmico insatisfatório, e FF, que corresponde à falta de frequência. Quer dizer, se você não chega a ter 25% de frequência na carga horária prevista para atividade, né, você obtém esse conceito FF, que é um conceito de reprovação, né, falta de frequência. Há uma peculiaridade a respeito do FF para o período de ensino remoto. Eu vou falar disso em breve, tá? Mas no funcionamento normal do curso, a gente tem esse conjunto aqui de conceitos. Uma observação importante: quando o docente utiliza notas numéricas nas avaliações ao longo do semestre, que é, na verdade, a situação mais comum, a regra de conversão entre as notas e o conceito final, tá? Quer dizer, entre as notas vão gerar uma nota final, a regra de conversão entre essa nota e o conceito tem que estar expressa um documento que é o plano de ensino, ao qual, via de regra, vocês têm acesso no portal do aluno. Novamente, eu vou explicar esse via de regra daqui a pouco, porque na situação do ensino remoto, os planos de ensino atualizados não estão mais no portal de aluno, né? No portal de aluno você vai encontrar um plano de ensino, mas não é um plano de ensino que está vigente agora, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam qual é a nota qual é a média, né, de aprovação. A média é C, quer dizer, o conceito mínimo é C. Para saber qual é a nota que o professor está usando na disciplina, você tem que consultar o plano de ensino, tá? O plano de ensino é um documento que estabelece um monte de outras informações importantes sobre a disciplina, né? Não só claro que não só a conversão entre nota e conceito. Ele, por exemplo, apresenta também a distribuição dos conteúdos ao longo do semestre. Ele apresenta a concepção geral da disciplina, né? Como é que o professor está pensando as avaliações, quanto tempo ele considera necessário para devolver as avaliações para vocês, né, uma vez corrigidas, a bibliografia, esse tipo de coisa. O plano de ensino é um documento que ele é aprovado pela Congrade, né? Quer dizer, ele é submetido à avaliação da Congrade. Então, ele não é simplesmente a ideia que o professor teve, né? Ele tem que ser aprovado por essa instância que, digamos assim, que se ocupa da administração do curso como um todo, tá? Há uma outra situação, para além dos conceitos que estão aqui na tabelinha aqui de cima, que é o NI.
literalmente não informado. O NI, ele funciona, ele é pensado para aquela situação, por exemplo, em que o aluno teve, a gente sabe o que acontece, né? Por exemplo, ficou doente no final do curso, no final da disciplina, tirou uma licença, né? Teve que tirar uma licença médica, por exemplo, e aí perdeu a semana final de aulas, não conseguiu fazer a avaliação final, não conseguiu terminar o curso, por causa de uma intercorrência, né, de uma emergência. Não precisa ser de ordem médica, né, pode ser de alguma outra ordem. Mas o NI ele é pensado para essa situação, na qual, em virtude de uma intercorrência, o aluno não conseguiu encerrar a disciplina, e aí o professor, ele não define o conceito, ele bota lá NI, não informado, e ele bota uma justificativa. Ele explica, olha, esse aluno teve tal e qual problema médico, conforme atestado, registrado na Junta Médica da URGS, etc e tal. Tá? O NI, gente, é uma situação de pendência. Ele tem que ser resolvido, e isso é importante que vocês saibam, enquanto tiver o NI no histórico de vocês não podem se rematricular na disciplina. Tá? Então, isso é algo que o aluno e o professor têm que resolver em algum momento, o quanto antes, na verdade. Naquela situação que eu mencionei, a situação típica, então o aluno perdeu a última prova porque teve uma emergência médica, alguma coisa do tipo, o aluno combina com o professor, faz a prova, assim que ele está em condições de fazer isso, o professor informa daí o conceito final, né, e substitui, a secretaria substitui o NI pelo conceito obtido e o NI está resolvido, acabou o problema. Tá? Novamente, o que não pode é perdurar o NI, porque enquanto o NI está registrado no seu histórico, você não pode se rematricular na disciplina. Sobretudo no caso de uma disciplina obrigatória, isso é problemático. Tá? E o NI, no ensino remoto, ele ganhou uma proporção maior do que ele tinha regularmente, por razões que eu vou mencionar daqui a pouquinho também. Ok. Tem 3 conjuntos de documentos que são importantes que vocês tenham em mente. Tá? O primeiro deles, eu quero pelo menos mencionar, quero que vocês saibam que ele existe, é a Resolução 11 de 2013 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o conjunto de normas básicas da graduação. Então, esse é o texto que estabelece, por exemplo, como tem que ser os planos de ensino, ele estabelece como é que se dá aproveitamento de atividades de ensino que você tenha cursado antes de entrar na URGS, caso você queira pedir equivalência. Ele estabelece, por exemplo, os conceitos, o sistema de conceitos. Né? Todas essas normas básicas são estabelecidas nessa norma. Né? É bom que vocês saibam que existe, melhor ainda que vocês, na verdade, deem uma lida, né, nesse texto, que está nesse link, que é o link do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem, na verdade, todo um outro conjunto de normas que podem ser importantes também, né, de conhecer. Vale a pena dar uma entrada nesse site e dar uma olhadinha. E tem esses 2 outros documentos, que é o calendário escolar e a portaria de datas acadêmicas, que estabelecem os prazos, né, datas e prazos para o andamento do semestre. É muito importante que você consulte e conheça esses 2 documentos. O Datas Acadêmicas, na verdade, ele é um documento mais completo do que o calendário escolar. Ele tem uma série de datas, por exemplo, de datas que ele é mais específico. Agora eu não lembro exatamente, eu não quero dar um exemplo, porque posso falar alguma coisa que não corresponda à realidade. Mas, de todo modo, ele é um documento mais completo. Eu recomendo fortemente que vocês consultem esses documentos e que vocês fiquem atentos sempre à emissão desses documentos que são estabelecidos a cada ano, na verdade. Né? Ok, então eu encerrei agora a apresentação dessa primeira parte, né, que é a exposição dos cursos,
E esse é o momento, então, para abrir para perguntas sobre esse primeiro núcleo. Eu vejo que o Wesley já postou alguma coisa. Professor, se eu quero converter meus créditos complementares em eletivos para uma disciplina de 6 créditos, por exemplo, eu gostaria de 6 créditos complementares para tal, mesmo que o crédito complementar equivalha a mais horas que um crédito normal. Wesley, eu disse justamente que os créditos, que a conversão de créditos eletivos sobrantes para créditos complementares é um dos jeitos mais fáceis de obter carga horária, né, em créditos complementares, justamente porque, nesse caso, vai contar a carga horária da disciplina, entende? Então, são 6 créditos da disciplina equivalem a 6 créditos complementares, quando você faz a conversão, tá? Então, 15 horas de uma disciplina correspondem a um crédito complementar, tá? Não funciona assim se você vai fazer, por exemplo, um curso de extensão, né, fora da... Por exemplo, um bom lugar para fazer cursos de extensão que contam créditos é a plataforma, o repositório Lumina, tá? Ali tem cursos de todo tipo. Por exemplo, tem curso para usar essa plataforma que a gente está usando, o MConf. Tá? Esse é um curso que emite uma certificação que pode ser convertido depois em carga horária para crédito complementar. Quando é um curso de extensão que não tem nenhuma avaliação, aí você tem que cursar 60 horas para ter um crédito complementar. Quando é, por exemplo, um curso de extensão, como uma série de cursos que o Lumina tem, que que são avaliados, né, que tem avaliação, se não me engano, são 30 horas de um crédito. Eu tenho quase certeza, não tenho 100%. Tá? Mas então você tem todo um tipo de... de contagem diferente de carga horária. A Priscila está observando que essa conversão só funciona numa direção. Você pode converter créditos eletivos sobrantes em créditos complementares, mas você não pode fazer o contrário. Quer dizer, veja, você não pode cursar, por exemplo, fazer cursos de extensão e aí transformar isso em créditos eletivos. Isso você não pode fazer. Se você transformou os seus créditos eletivos sobrantes em créditos complementares e depois percebeu que eles não eram sobrantes, que na verdade você precisava daqueles créditos, você pode desconverter. Isso você pode, tá? Mas você não pode cursar, né? Por exemplo, você não pode... Um outro jeito de obter carga horária de crédito complementar é, como eu falei, apresentar trabalho em evento. E aí é um trabalho, um crédito, né? Um jeito também bastante eficaz de obter carga horária complementar. Mas você não pode transformar em eletivos. Mais perguntas, pessoal? Ver o que o Wesley está digitando. Ah, beleza. Tá bom. No final, novamente, se vocês quiserem voltar a esses temas, a gente, é claro que volta a isso. Tá? O básico do que eu preciso saber para administrar o andamento do curso. Aqui tem um conjunto de recomendações que a gente gosta sempre de fazer antes que vocês façam as matrículas, né? Então, a primeira coisa é tentar ficar na seriação, tá? Então, você faz... O ideal você faz todas as disciplinas da primeira etapa, depois você faz todas as obrigatórias da segunda etapa e assim por diante, tá? Você não sai da seriação, como a gente diz, né? Então, claro que, por exemplo, se você não faz todas as disciplinas da primeira etapa, você está devendo, para todos os efeitos, o sistema vai contar, ele vai te registrar como aluno da primeira etapa. Mesmo que você esteja devendo uma única disciplina e já esteja fazendo disciplinas do segundo semestre, da segunda etapa, para efeitos de registro, você está contando como um aluno da primeira etapa. Tá? Então, a nossa recomendação é que você tente não sair da seriação. Tá? Claro que, por muitas razões, não é sempre possível fazer isso. Né? Se você quiser, se você não puder fazer todas as disciplinas,
dê sempre a preferência às obrigatórias mais do início do curso. É claro que vocês são calouros, a minha recomendação é claro que vocês façam as disciplinas da primeira etapa, né? Mas, por exemplo, quando vocês estiverem na terceira etapa, se vocês ficaram a dever alguma disciplina da primeira, né, entre fazer uma nova disciplina da terceira ou fazer aquilo que vocês estavam devendo da primeira, eu recomendo que vocês façam o que vocês estavam devendo. Por várias razões. Uma delas existe maior procura das disciplinas mais do início do curso, elas são mais concorridas, né? Uma outra razão as disciplinas mais do início do curso travam mais o seu progresso no curso, quer dizer, elas criam mais pré-requisitos, né, para as disciplinas das etapas posteriores. Tá? E, finalmente, gente, nunca deixem de fazer sigam ou não essa recomendação por conta e risco, né? Mas a recomendação nunca deixe de fazer uma obrigatória para fazer uma eletiva, né? Porque às vezes acontece, você vê lá, puxa, tem obrigatória, quem é que vai dar essa obrigatória agora? O Rafael, eu preferia fazer uma eletiva com alguém outro, né? Aí você deixa de fazer a eletiva, né? Ou porque não gosta do professor, ou porque aparece uma eletiva muito interessante, claro que isso é comum de acontecer, né? Que é ofertado no mesmo horário, ou quer dizer, o mesmo que não seja no mesmo horário, porque a gente tenta organizar as eletivas de tal modo que elas se concentrem em horários que não são ocupados pelas obrigatórias, nem sempre isso é possível, mas a gente procura fazer isso, né? Mas, de qualquer modo, pode ocorrer que você não consiga, né, pelas suas questões pessoais, fazer a obrigatória e a eletiva. Do ponto de vista da administração do seu curso, é mais proveitoso fazer a obrigatória. Tá? Novamente, porque ela trava as coisas na sua vida, e a eletiva não. Tá? Eu quero ver, gente, se eu consigo... compartilhar aqui a tela para a gente ver rapidinho, dar uma olhada na... Vou ver aqui, o único problema... Só um segundo. Eu deixo 10.000 janelas abertas, aí, às vezes, eu não consigo encontrar exatamente a janela que eu quero abrir. Não era para ser só aqui. Achei. Vamos ver. Ok. Eu vou entrar aqui, depois eu vou falar desse site. Vou entrar aqui na URGS. Perfeito, vocês estão vendo. Então, olha aqui, isso aqui é a página da URGS, né? Aqui no ensino você entra em cursos, tá? E aqui você tem filosofia. Tá? Bacharelado, licenciatura. Aqui você tem acesso ao currículo e aí você pode ver, né, como é que o curso está organizado, como é que ele está estruturado. Aqui, ó, então aqui tem aquelas cargas horárias que eu mencionei, né, a divisão em... né? Aqui estão as disciplinas da primeira etapa, que a gente recomenda que vocês façam. E aí, por exemplo, a segunda etapa, ela tem, né, aqui você já vê o que está indicado aqui embaixo, são os pré-requisitos da disciplina. Isso significa que quando você chegar na segunda etapa, para que você possa se matricular em História da Filosofia Grega, você tem que ter feito ou Introdução à Filosofia A, ou Introdução ao Autor ou Tema Clássico. Tá? Para fazer Lógica 1, você tem que ter cursado Análise e Argumentação. Tá? Então, pessoal, vale a pena considerar o seguinte: do ponto de vista do progresso do curso, se você vai ter que deixar de fazer uma das disciplinas da primeira etapa, o ideal não é fazer as duas, Introdução à Filosofia A e Introdução ao Tema Clássico, né?
para que você tenha acesso a todas as disciplinas do próximo semestre, né, da próxima etapa, o ideal é que você faça uma dessas duas e análise e argumentação. E aí você está liberado, né, para fazer todas as disciplinas da próxima etapa. Né? Uma coisa importante, pessoal. O nosso curso ele tem uma entrada por ano. Tá? Isso significa que agora a gente está ofertando as disciplinas da etapa 1, vai ofertar depois, né? Quer dizer, o que vai acontecer agora? Bom, a gente está começando 2021-1, né? Por causa da pandemia, né? Exatamente, há esse descompasso entre o calendário regular, né, e o calendário acadêmico. Então a gente está começando 2021-1. Né? A gente costuma falar em semestres ímpares e semestres pares. 2021-1 é um semestre ímpar. O que isso significa? Que a gente vai ofertar todas as disciplinas das etapas ímpares, da etapa 1, da etapa 3, da etapa 5 e assim por diante. Tá? Isso significa que no semestre que vem não vão ser ofertadas as disciplinas da primeira etapa. Né? Então, se você perde uma dessas disciplinas agora, se você deixa de cursar uma dessas disciplinas nesse momento, você só vai poder cursar quando você tiver, quer dizer, um ano adiante, né? Quer dizer, daqui a um ano, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, essas disciplinas vão voltar a ser ofertadas daqui a um ano. E nesse momento é importante pensar que a organização da grade curricular, quer dizer, o modo como quer dizer, os horários, melhor dizendo, das disciplinas, elas são pensadas conforme a etapa na qual elas estão inseridas. Isso significa que é muito provável, inclusive, que haja uma sobreposição entre disciplinas da primeira etapa e disciplinas da terceira etapa que você vai estar precisando cursar. Né? É por isso que a gente diz, é sempre bom ter essas coisas em mente. Né? É muito provável que exista um conflito, né, de horário entre essa disciplina que você deixou de cursar agora e uma disciplina da terceira etapa que você vai ter que cursar mais adiante. Tá? Eu acho que eu posso fechar isso. Beleza. Ok. Tua URGS, tá? Era um site, né? Aquele site é um site. Isso é muito importante que você conheça esse site, tá? Recomendo muito que vocês entrem e dêem uma olhada, porque ele centraliza os serviços que você pode necessitar na URGS, tá? Então, ele é cheio de tutoriais e ele dá acesso ao sistema de abertura de processos eletrônicos, né? Por meio do qual você pode pedir, por exemplo, por onde você vai pedir, quando você for pedir, você vai se preocupar com isso mais adiante, mas quando você for pedir a equivalência, tá? O registro de atividades de extensão, por exemplo, como créditos complementares, você vai fazer isso via o sistema de processos eletrônicos da URGS e todas as explicações sobre como isso funciona, por onde que você tem acesso a esse sistema, por exemplo, estão fornecidas nesse site que é a tua URGS. Tá? Tudo que vocês imaginarem da vida acadêmica de vocês passa pela tua URGS, tá? Basicamente. É um site muito importante. E, para além da tua URGS, tem esse outro site que eu quero ressaltar, que é a PRAE, tá? É uma das pró-reitorias, né? Pró-reitorias de assuntos estudantis. Tudo aquilo que diz respeito à inserção de estudante na URGS passa por essa pró-reitoria. Então, por exemplo, a representação discente, né? Você tem informações sobre a representação discente no site dela. Mas, sobretudo, gente, todos os tipos de benefício, por exemplo, de bolsas de trabalho, etc., que são voltados aos alunos em maior situação de vulnerabilidade, né, estão coligidos no site da PRAE. Né? Então, se você quer saber se você tem direito a algum benefício, se você tem direito, ou se você precisa, então, como eu falei, né, de uma bolsa de trabalho para ajudar na sua permanência na URGS, informações sobre a casa do estudante, sobre o restaurante universitário, etc. Todas essas coisas elas são
são reunidas, né? Estão reunidas lá no site da praia. Tá. Novamente, encerrei a segunda etapa da apresentação. Eu sei que é muita informação, gente, então, né, depois a gente pretende deixar essa exposição no site do departamento, na verdade, cujo link vai aparecer aqui no fim também. E de fato tem muita coisa sobre a qual a gente tem que falar nesse momento, né? Bom, se não há dúvidas, eu vou passar então as regras específicas do ensino remoto emergencial. Bom, o que é o ensino remoto emergencial? É a solução que a universidade encontrou para esse período de pandemia, durante o qual nós não podemos ter atividades presenciais, né? Durante o qual nós não podemos nos encontrar no campus, né? Nós não podemos ter as nossas aulas regulares tal como elas ocorriam, né? Então, há uma série de especificidades, tá? O ensino remoto ele é regulamentado pela Resolução 25/2020 do CEP, né? Então eu coloquei o link do CEP no slide mais acima. Vocês podem, naquele link vocês têm acesso a essa resolução, caso vocês queiram ler. É chato, mas é sempre saudável, né? Ler, ter acesso a essas informações. Primeira coisa, pessoal, o ensino remoto ele funciona com base nos ambientes virtuais de aprendizagem, tá? O principal ambiente de aprendizagem que a gente usa é o Moodle, né? Ao qual você vai ter acesso, quer dizer, você bota, por exemplo, um procurador Moodle e URGS, você vai encontrar o site do Moodle. Você tem acesso a ele com o seu número de cartão e a sua senha, uma vez que você esteja matriculado. E lá você vai encontrar as diferentes disciplinas nas quais você vai estar matriculado, supondo que o professor empregue o Moodle, né? Porque há outros ambientes virtuais, tá? Ali nesse ambiente virtual, o ambiente virtual, ele, digamos assim, ele organiza todas as atividades da disciplina no período remoto, tá? As atividades do período remoto, elas são de duas naturezas, fundamentalmente. Elas são atividades síncronas e atividades assíncronas. Assíncronas são aquelas que têm que ser, ou que são pensadas para ocorrer simultaneamente, né? Quer dizer, para ocorrer na medida em que o docente e os discentes acessem uma dada plataforma na mesma hora. Isso que a gente está fazendo aqui é uma atividade síncrona, né? Eu estou falando aqui na mesma hora em que vocês estão tendo acesso, né, a isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, nós estamos conectados no mesmo momento, né? Isso é o que caracteriza essa atividade como síncrona. As atividades assíncronas são aquelas que não exigem simultaneidade de acesso. Então, por exemplo, uma parte do conteúdo, o docente pode optar por gravar, né, e deixar disponível o link no ambiente virtual, né, na plataforma do Moodle ou na outra plataforma que ele esteja usando. Lá você tem acesso ao link e aí você pode assistir, né, a gravação da aula no horário que for mais conveniente. Uma coisa importante é que as atividades síncronas, tá? Quando ela não for, por exemplo, meramente uma atividade de resolução de dúvidas, quando é uma atividade para ministrar conteúdo, ela tem que ser gravada e tem que estar disponível para os discentes depois, tá? Bom, há uma série de peculiaridades, pessoal, né, digamos assim, de exceções que o ensino remoto criou com respeito àquelas coisas que eu falei, né, sobre as normas regulares da universidade, tá? Então, primeira coisa, eu tinha dito a vocês que, via de regra, vocês têm o dobro do número de semestres, quer dizer, vocês têm o tempo que vocês têm para integralizar o curso, o tempo total, é o dobro do número de etapas, né? Corresponde ao dobro do número de etapas. Então,
são 10 semestres, 10 etapas no curso de licenciatura, você tem regularmente 20 semestres para completar o curso. Por que regularmente? Porque no período remoto, as etapas que estão ocorrendo, os semestres letivos que estão ocorrendo em regime remoto, não são computados nesse cálculo. Tá? Então, esse semestre agora, ele vai ocorrer, a gente espera, integralmente em ensino remoto. Isso significa que esse semestre ele não conta para o número total de semestres que você tem para fechar o curso. Tá? Então, suponha que em janeiro nós comecemos o próximo semestre letivo, o outro semestre letivo, né, em regime presencial, aí vai começar a contar, então, né, a partir de então você vai ter 10 anos, né, para completar o curso de licenciatura. Outra coisa, usualmente vocês têm direito a 4 períodos letivos de trancamento. Tá? A gente não espera, evidentemente, que vocês tranquem o curso agora, mas caso você precise fazer isso, esse semestre, como ele é um semestre em regime remoto, ele não conta entre esses 4 semestres aos quais você tem direito de trancamento. Tá? Então, quer dizer, seria esse semestre mais 4. Né? Quer dizer, assim, supondo que a gente voltasse já, ou que a gente volte já em janeiro com as atividades presenciais. Eu também falei para vocês do conceito falta de frequência, né? Que é quando o aluno não obtém 25% de presença. No período remoto, ele não se aplica. Tá? Não existe controle de frequência. Tá? Aqui, aulas síncronas deveriam ser gravadas, já falei disso. Outra coisa, eu tinha dito que o NI é uma situação, via de regra, pouco usual, que se tornou muito mais usual durante o período remoto. Por quê? Porque pelas normas da Resolução 25/2020 do CEP, quando o aluno não consegue acompanhar o curso, basicamente quando ele desaparece, ele fica com o NI. Bom, claro que isso foi feito pensando, né, em proteger o discente que não tenha conseguido fazer a transição para o ensino remoto. Vocês têm que pensar, né, que essa resolução ela foi criada no meio de um semestre letivo que tinha começado presencialmente. Né? Então é claro que muitos alunos ali podiam não estar preparados, né, para acompanhar o curso remotamente. Então, se o aluno simplesmente desaparecia, ele ficava com o NI. Tá? Mas essa regra continua vigente. Então, quando o aluno desaparece, ela continua se aplicando. Ainda que essa regra tenha sido feita para proteger o aluno, né, ela tem um efeito colateral, digamos assim, que lembrem-se, você não pode voltar a se matricular na disciplina enquanto você estiver com esse NI. Né? Então, não é bom manter o NI. Não é bom deixar que o NI ocorra. E aí tem uma outra especificidade do ensino remoto. Deixa eu voltar para adiante. Eu vou para adiante e depois que é o seguinte. Você pode fazer exclusão de matrícula. A exclusão de matrícula, pessoal, é um procedimento que, usualmente, nos períodos regulares, ele só pode se aplicar num período muito curto, logo depois da matrícula. Tá? A exclusão de matrícula, ela é um procedimento inusual, inclusive, porque ela faz com que a disciplina simplesmente desapareça do seu histórico. É como se porque, por exemplo, há um outro procedimento que é o cancelamento de matrícula. Bom, aí fica registrado no seu histórico que você cancelou a matrícula naquela disciplina. A exclusão é como se você nunca tivesse feito qualquer matrícula naquela disciplina. Tá? Novamente, regularmente, o período de exclusão de matrícula é bem curto e logo depois da matrícula, para quando o aluno se deu conta que, opa, né, o meu plano inicial não foi o melhor de todos, eu vou deixar eu alterar aqui, que quero uma outra disciplina, não quero mais essa, você exclui a matrícula. No período remoto, você pode excepcionalmente excluir matrícula por um período longo. Essas datas, pessoal, elas foram definidas naquele documento que é o Datas Acadêmicas, cujo link eu botei mais adiante. Tá?
Então, no semestre letivo de 21.1, você pode fazer exclusão de matrícula, por exemplo, via portal do aluno, diretamente no portal do aluno de 2 de agosto a 8 de agosto, com o aproveitamento das vagas, né? Que significa que você excluiu a matrícula e aí algum outro aluno vai poder ocupar ainda no ajuste de matrícula essa vaga que você deixou. Ou você pode fazer isso de 13 de agosto a 13 de dezembro, também pelo portal do aluno, sem reaproveitamento da vaga, né? Ainda depois desse período, você pode fazer por solicitação, aí abrindo um processo, né, que você pode descobrir como se faz pelo ProAURGS, você abre um processo e solicita a Congrade que ela faça essa exclusão de 6 a 10 de dezembro. Tá? Então, isso aqui são regras muito específicas para o período remoto, não se acostumem com elas, né? Assim que terminar essa maluquice toda que a gente está vivendo, essas regras não mais vão se aplicar. Bom, eu adiantei aqui um pouquinho, eu quero... Tá, essas coisas aqui nós já falamos. Tá. Algumas regras importantes também, específicas com relação às avaliações do ensino remoto. Tá? Existem avaliações assíncronas, que funcionam assim, o professor ele posta lá uma atividade e dá um prazo para que você faça essa atividade. Né? Então, o mais importante a esse respeito é que o prazo esteja claramente apresentado, né? No Moodle ou no documento lá que o professor estiver usando. E existe também a possibilidade de atividades avaliativas síncronas. E aí é o seguinte, né? É como numa aula presencial, né? Você começa na hora tal, termina quando termina a aula, né? A esse respeito, gente, você tem a opção de fazer, por exemplo, se você tem problemas de conexão, né, durante esse período, você tem 72 horas para informar o docente desse problema, e o docente tem que, então, tem que propor uma alternativa, uma avaliação alternativa, né, para você nessa situação da avaliação síncrona. Uma outra coisa que ocorre no período remoto é que os períodos, né, então, por exemplo, a disciplina tem 6 créditos. Isso significa que ela tem 6 períodos semanais. Normalmente a gente divide em 2 encontros de 3 períodos cada um. Tá? Esses períodos, usualmente, têm 50 minutos. No período remoto, eles têm 60 minutos. Qual é por que isso foi feito? Para encaixar, na verdade, a contagem da carga horária total das disciplinas num período menor de semanas do que regularmente ocorre. Tá? Então, o que vocês vão notar é o seguinte: o nosso semestre letivo, ele tem... na verdade, o semestre letivo inteiro tem 17 semanas, tá? Porque tem que ter uma semana para recuperação ao final do período todo, e a ideia dessas 17 semanas é que a disciplina tenha certo jogo de cintura, né, na organização da carga horária. Mas a carga horária regular da disciplina, quer dizer, sem contar a recuperação, né, ela tem que ser distribuída em 15 semanas. Tá? Ela pode ser distribuída ao longo de 15 semanas. Nos períodos regulares, quando não é ensino remoto, isso acontece ao longo de 18 semanas, e aí você tem uma 19ª para recuperação. Então, eu estou falando isso só porque, novamente, a gente espera que em breve, em algum momento, a gente volte para as atividades presenciais regulares. É importante que vocês saibam como as coisas funcionam, então. Falamos disso. Bom, plataformas, né, ambientes de aprendizagem. Então, o Moodle, que é o ambiente da URGS, é o mais usual. Você tem esses outros dois aqui, que são assinaturas que a URGS fez, uma no Microsoft Teams e outra no Google Meet, né? Que são ambientes que permitem também
que o docente trabalhe, né, com vocês. Uma coisa importante, tá, é que para que vocês tenham acesso ao pacote com todas as funcionalidades que ele tem, você tem que fazer um login com um e-mail @urgs. Tá? Então você tem que criar, eu botei aqui, tá, as orientações sobre isso. Você tem que criar esse e-mail para ter acesso a todas as funcionalidades daqueles dois pacotes, o Google Meet e o outro, não interessa. Você precisa ter então você precisa fazer isso com o e-mail @urgs. Isso não significa, pessoal, que uma vez que você tenha criado esse e-mail, você tenha que usar esse e-mail para os seus contatos com a URGS. O e-mail que a URGS vai usar para mandar recados para vocês é o que vocês registraram como que vocês entraram, que vocês informaram quando vocês fizeram. Eu não sei se vocês, na verdade, vocês são calouros, eu não sei se vocês já fizeram ou se vocês ainda vão fazer isso, mas você informa o e-mail de vocês, tá? Você informa o e-mail para que a URGS faça contato com vocês. Esse é o meu ponto. Esse e-mail não precisa ser esse @urgs, tá? Pode ser qualquer e-mail que você esteja acostumado a usar. Por exemplo, eu uso o meu e-mail do Gmail, eu tenho um @urgs para usar essas plataformas, mas quando a URGS quer me mandar uma mensagem, ela manda para o meu Gmail, porque esse é o que eu registrei na URGS, tá? Uma coisa importante é que você mantenha atualizado o seu e-mail no cadastro, né? Às vezes acontece, por exemplo, começou agora, né, no período remoto, teve um aluno que me escreveu um dia perguntando, puxa, mas tudo que eu fico sabendo sobre o que está acontecendo na URGS agora é pela imprensa, ninguém manda e-mail nenhum. Claro que a gente manda. Aí eu fui olhar. O e-mail dele, ele tinha deixado de usar o e-mail que ele tinha mantido registrado no cadastro da URGS, né? E aí, é claro que as mensagens não chegavam, né? Então é muito importante que vocês mantenham atualizado esse registro. Eu botei aqui também, isso aqui também é da tua URGS, viu, gente? Aqui do catálogo de serviços da tua URGS, tem um conjunto de orientações para o uso dos ambientes de aprendizagem, tá? O tua URGS tem também um e-mail de suporte para esses ambientes de aprendizagem. Às vezes o pessoal nos escreve perguntando, diz, assim, eu não consigo login, não sei como, etc. O que a gente pode fazer é muito pouco, né? Quer dizer, a gente não tem de fato treinamento para dar suporte para essas coisas. Mas você tem um e-mail. Existe esse e-mail lá no tua URGS que é de fato de suporte, aí sim eles te respondem e tentam resolver esse tipo de problema, tá? Eu gostaria de perguntar para os meus colegas, tá, se eles não querem falar alguma coisa sobre as plataformas que eles usam e tal, se tem alguma coisa que eu deixei de fora aqui, que eles acham que é importante que os calouros saibam. Alguma observação, gente, ou tá tudo bem assim? Só queria observar, Opa, tá dando microfonia. Melhorou? Tá. Não, eu só queria observar que o ambiente do Moodle é o ambiente principal, né? Acho que o Rafael ele colocou isso, só queria frisar isso, né? Que o ambiente principal que vocês vão utilizar é o Moodle. E, a princípio, todos os vídeos gravados das aulas que vocês vão ter ao longo do curso, né? Mesmo como o Rafael falou, as aulas síncronas, como o que a gente está fazendo aqui, né, ficam depois disponibilizadas nesse ambiente, no Moodle. É lá que vocês vão encontrar o plano de ensino, é lá que vocês vão encontrar a tabela de notas, é lá que vocês vão ver a postagem das tarefas, né?
Pelo menos a princípio é assim. Claro, eventualmente um ou outro professor, para alguma desses quesitos, em alguma excepcionalidade, pode entrar em contato com vocês, convencionar de um modo diferente. Mas, a princípio, pelo regramento do ensino emergencial remoto, a grande referência deve ser o Moodle. Então, o quanto antes vocês puderem tentar acessar o Moodle, fuçar um pouco no Moodle, né, se aventurar, ver se já aparecem as disciplinas, ver se já tem alguma coisa postada pelos professores, melhor, né? Eu acho que é o ambiente básico. E os ambientes, né, o Google Meet, e o Google e o Microsoft Teams, eles geralmente orbitam um pouco, né? Orbitam no sentido de que as atividades, a maior parte dos professores vão utilizá-los para fazer as atividades síncronas, sobretudo, né? Então, eles servem como um certo auxílio, né? Uma complementação ao Moodle, tá? Que é a estrutura. Só para frisar isso. Não sei se o Gerson ou a Priscila também teriam mais alguma coisa. Posso só acrescentar um pequeno detalhe? Por exemplo, quem usa o MS Teams, o seguinte, fica a gravação no MS Teams das aulas síncronas, mas ela fica por um curto período de tempo, acredito que, 11 dias, se eu não estou completamente enganado. Então, na eventualidade de professores não utilizarem o Moodle para colocar o material gravado, aqueles que puderem, eu recomendo que baixem as aulas gravadas diretamente do MS Teams, para não correr o risco de perder, né? O mais rápido possível, assim, uma vez que tem esse prazo limitado. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Gerson e Ricardo. Aliás, eu lembrei, quando o Ricardo falou agora, eu lembrei de algo que eu tinha que dizer para vocês, que é o seguinte: eu mencionei antes que regularmente os planos de ensino ficam acessíveis no portal do aluno, né? Vocês vão encontrar planos de ensino lá, mas são planos de ensino que não estão vigentes para o semestre atual. Os planos atuais, eles são disponibilizados isso é uma peculiaridade do ensino remoto. Eles estão sendo disponibilizados nas plataformas, via de regra, no Moodle. Tá? Outra coisa, pessoal, eu falei aqui, ó, eu tinha dito antes, eu mencionei esse negócio aqui, o Lumina, tá? Isso aqui é um link bom de guardar. E o Lumina é um repositório de cursos online. Um dos cursos é sobre o Moodle, tá? Vale a pena fazer esse curso, e se vocês fizerem a inscrição direitinho, vocês podem usar essa carga horária para reverter como horas complementares, tá? Uma observação, já que eu estou falando tanto de horas complementares, né? Eu disse que vocês vocês têm que abrir um processo para solicitar o cômputo dessa carga horária, conversão em créditos. Eu recomendo que vocês juntem várias atividades e abram, de preferência, um processo só, tá? Porque senão, por exemplo, se não fecha a carga horária, o processo é indeferido. Se não fecha a carga horária suficiente para dar um crédito, né? Então, por exemplo, você fez lá um monte de atividades de extensão, mas elas não fecham 60 horas, que seria o que você precisaria. O pessoal que vai analisar o processo vai simplesmente indeferir, daí foi só uma baita perda de tempo. Então, eu recomendo que vocês juntem muitas atividades antes de abrir o processo, tá? Mas o recado mais importante é o Lumina, né? Então tem esses dias agora, antes do começo do semestre letivo, vocês já podem ir adiantando alguma coisa em termos de atividades complementares a partir desses cursos, desse repositório. Perguntas, pessoal, sobre essa... Humberto, eu vi que ele entrou aqui de penetra, aqui, porque ele é veterano, né? Ele fez uma pergunta, se eu sei informar quando sai resultado sobre a matrícula extracurricular. Na verdade, eu não sei, Humberto, mas eu suspeito que haja essa informação no
no documento de datas acadêmicas, eu não tenho certeza, na verdade. Qualquer coisa, eu recomendo que você entre em contato com o núcleo de graduação, tá? Eles informam. Muito bem. Eu vou passar para esse finalzinho, agora a gente está bem no fim. Eu acabei de falar do núcleo de graduação. Ele é uma estrutura muito importante, tá? Eu botei esse e-mail aqui. O núcleo de graduação, pessoal, é basicamente a secretaria, tá? Dos departamentos e das congrades, né? Tudo que você precisar, né, que diga respeito propriamente à congrade, aos registros do curso, etc., você resolve entrando em contato com o núcleo de graduação. Tá? Eu botei esse e-mail, o e-mail dele. Regularmente eu diria para vocês onde fica a sala do núcleo de graduação, né? Não adianta eu fazer isso agora. Nossa, bom. Depois o Ricardo explica esse negócio. Mas o que eu estava dizendo... bom, quem atende o nosso curso é fundamentalmente a Michele Bonato, tá? Que estaria aqui conosco se não tivesse se ela não tivesse um treinamento que coincidiu, né, com o nosso horário. Também lá vocês vão encontrar a Fernanda Lanzarini, que é a chefe do núcleo nesse momento. Todo o pessoal do núcleo costuma ser muito acessível, muito acolhedor, e é o pessoal que você procura, na verdade, quando você tem um galho, né? Claro que você pode nos procurar, mas muitas vezes o que a gente faz, inclusive, é entrar em contato com eles, porque eles são, né, os técnicos que lidam com essas questões de registro, né, e liberações, etc., esse tipo de coisa. Que mais? Bom, aqui eu botei a página do Departamento de Filosofia. Ela é uma página importante porque a gente centraliza lá, por exemplo, a divulgação de eventos, né? Às vezes quando a gente tem anúncios de bolsas de iniciação científica ou bolsas de PIBID, né, que são as iniciações da docência. A gente costuma centralizar essas divulgações na página do departamento. E a página do departamento tem uma aba para a Congrade, que tem os documentos da Congrade, por exemplo, as resoluções da Congrade sobre liberação de pré-requisitos, sobre, por exemplo, a regulamentação do trabalho de conclusão de curso, todas essas coisas. E há um chiqueirinho lá, que a professora Lia Levi, que administra a página, criou para a gente, com os vídeos que a gente cria, tá? Por enquanto a gente fez 3 vídeos, né, de orientação. Um deles são orientações gerais para os calouros, tá? É esse vídeo aqui, ok? Esse vídeo em princípio deve ter chegado a vocês, não ficou muito claro para mim se foi o link correto ou não. De todo modo, eu recomendo muito que vocês olhem esse vídeo. Eu sei que, né, esse tipo de informação é meio maçante, é meio chato, né? Mas esse vídeo ele reforça algumas coisas que eu disse e contém umas informações que eu não dei aqui, tá? Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, que ele dá, né, ele dá alguma orientação a mais, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que, olha só, pessoal, terminamos essa coisa toda, levou 1h40. Né? Realmente ficou longo, porque a gente tinha todas as informações acadêmicas regulares para dar para vocês, mais todas essas informações sobre o ensino remoto, né? Então ficou longo e denso, eu reconheço que essa exposição toda ficou um tanto pesada, né? Mas são coisas que a gente tinha que falar para vocês. Bem, pelo que eu estou vendo, e-mail para salvar sua vida, exatamente. Não tem jeito melhor de dizer isso. É o e-mail do núcleo, graduacãoifch@urgs.br, tá? O Ricardo respondeu a dúvida do Humberto.
Tá bom, aí tem a preferência da Desirê, ok, perfeito. Ok. Sim, eu sei, Raine, importante mesmo. A despeito de ser pesado e meio chato, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar de gravar,